Em Dia com o Ceará. O mais completo informativo do estado. O mais completo informativo do estado no meio do dia. No meio do dia. Apresentação: Rogério Gomes e Cláudio Teran. As eleições municipais acontecem este ano em todo o país e os institutos de pesquisa já começam a medir a temperatura do eleitorado, mesmo sem a definição oficial das candidaturas. No caso aqui de Fortaleza, foi divulgada hoje uma pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, em que mostra como é que está a situação do momento em relação aos prováveis candidatos à prefeitura da capital. Foram realizadas, traçados alguns cenários. A gente vai mostrar alguns aqui no cenário número 1. Capitão Wagner, do União Brasil, aparece na liderança com 38,5%, prefeito José Sarto, do PDT, com 21,8%, André Fernandes, com 9,1%, Evandro Leitão, presidente da Assembleia, 6,5%. Num cenário 2, em que o candidato do PT seria a ex-prefeita Luiziane Lins, Capitão Wagner aparece com 35,6%, seguido da Luiziane Lins com 20,8%, José Sarto em terceiro com 17,5%. Ainda num quarto cenário, no terceiro cenário, é medida a situação com o Capitão Wagner liderando com 33,4%, Roberto Cláudio sendo o candidato do PDT no lugar do atual prefeito José Sarto, aí empatado tecnicamente com 32,4% em segundo, André Fernandes com 8%, Evandro Leitão aparecendo com 6,4%. No cenário número 4, Capitão Wagner 31,9%, Roberto Cláudio sendo o candidato do PDT com 27%, Luiziane Lins sendo a candidata do PT com 18,4% e André Fernandes em terceiro com 8,3%. Os números aí são bem diversos, né, Teran? E servem para traçar, vamos dizer assim, uma radiografia de momento em relação aos nomes, uns que são mais conhecidos do eleitorado e outros menos, já que não há definição dos candidatos e muito menos, né, em relação ao fechamento das tradicionais alianças e início de campanha. A gente sabe que quando a campanha começa, que ganha as ruas, é que o eleitorado realmente começa a se manifestar em quem vai votar. Pois é, Rogério, porque nesse momento, o que nós temos? Nós temos um eleitor muito preocupado em pagar suas contas, né? Porque quando termina um ano e começa outro, a realidade se impõe e o que não falta no mês de janeiro é conta para pagar, né? Então essa é a principal preocupação do cidadão hoje em Fortaleza e do país inteiro. Esse é um ponto. O segundo ponto é que os números da pesquisa não me surpreendem pelo fato de que eles mostram o previsível, né? As pessoas lembram de quem poderia ser candidato ao citar Roberto Cláudio, ao citar Luiziane Lins, o próprio Capitão Wagner, né? Porque essas pessoas estão sempre gravitando no ambiente da política. Ao mesmo tempo, é interessante notar, por exemplo, a presença do André Fernandes e do Evandro Leitão, que é um sinal de que o eleitor sabe também da existência desses candidatos. Mas, evidentemente, o momento ainda não é de campanha na rua, muito menos de candidatos e candidaturas definidas. Isso ainda vai levar um bom tempo para realmente acontecer. Mas é claro que para os partidos, Rogério, para as administrações, para a gestão de candidaturas, esses números são sim relevantes e importantes. Agora, há de se destacar, né, Teran, nesses números que foram mostrados aí, prefeito José Sarto, ainda que é o atual prefeito, ou seja, está com o poder municipal nas mãos, precisa realmente dar um sinal de alerta para ele, precisa dar uma melhorada na sua, vamos dizer assim, na sua aceitação desses números da pesquisa para se tornar mais competitivo, né? O prefeito Sarto está procurando tirar o tempo perdido, né? Ou seja, ele até admitiu numa entrevista que ele deu ano passado, quando ele afirmou: meus amigos brigaram, meus amigos romperam. E do ponto de vista político, ele foi o grande prejudicado do rompimento da aliança que havia entre o PT e o PDT. Isso não resta a menor dúvida. E ele está procurando tirar a diferença, Rogério, escudado num fato que tem que ser considerado. O Sarto é o prefeito. Mesmo que ele tenha desgaste, ele tem
margem de manobra para uma reação, e o esforço dele é colocar o nome dele em segundo turno. A pesquisa não deixa de refletir que há um desgaste para ele. Assim como também não deixa de mostrar que o Capitão Wagner é sempre um nome com recall, né? Ou seja, ele é sempre lembrado, ele é como se fosse, por exemplo, o Moroni Torgan em tempos idos, né? Se a gente for levar em nível nacional, é como se fosse o José Serra em tempos idos, que sempre aparecia liderando pesquisas pré-eleitorais e depois, na hora H, perdia. Então, o desafio está colocado para todos os candidatos. E mais ainda, para ver o que vai acontecer com o PT, quem será o candidato e o que virá, Rogério, no futuro, quando as candidaturas estiverem definidas e as máquinas de cada candidato com suas estratégias entrarem em ação.